Olá, amados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor seja sobre todos vocês. Que alegria poder voltar a esse contato nesse dia com os amados. Estamos saudosos de todos vocês e desejamos que a bênção do Senhor a cada dia esteja sobre cada um, protegendo, livrando do mal. Hoje a nossa meditação é em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 30. O versículo 30, que eu vou usar para base da descrição da nossa mensagem, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou. Amém. Quando vocês procuram na sua Bíblia o texto de Mateus capítulo 14, versículos 22 a 30, quero me identificar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Washington, sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional no Residencial Porto Seguro, na região metropolitana de Goiânia. O texto, eu vou repetir, o versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos por esta oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Fala conosco através dela. Em nome de Jesus. Amém. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis capítulo 3, versículos 9 a 10. Essa é a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, como consequência da queda. À semelhança de Adão, que se escondeu de Deus porque estava nu, amados, também nossas fragilidades são desnudadas quando temos medo. Mas temos medo de quê? De doenças, de perder o emprego, medo da morte, da violência, etc. Cada pessoa tem os seus próprios medos, não é mesmo? O lado positivo do medo está no reconhecimento dos nossos limites que nos levam, os limites, a depender de Deus. Infelizmente, nem todos usufruem dessa abençoada relação. Faço esta análise introdutória, irmãos, como preparo ao que vamos encontrar no texto base da nossa meditação. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Esse texto mostra o encontro de Jesus com os apóstolos que atravessavam o mar da Galiléia de noite, no meio de um vendaval. Ele foi ter com eles andando por sobre as águas. Não podendo identificar a pessoa do Senhor devido à escuridão, os apóstolos pensaram que era um fantasma e ficaram horrorizados, aterrados e, tomados de medo, gritaram. Interessante que a Bíblia não esconde a fragilidade daqueles homens que seguiam o Senhor Jesus Cristo como seus discípulos e que eram apóstolos. Após o Senhor Jesus falar com eles e acalmá-los, o apóstolo Pedro lançou um desafio característico do seu temperamento. Ele disse assim para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. À semelhança de Pedro, devemos pedir coisas grandes a Deus. Novas experiências espirituais bíblicas, oportunidades para sermos úteis na igreja, também em algum projeto social, na evangelização e bênçãos materiais segundo a vontade do Senhor. Não nos limitemos, amados, às nossas impossibilidades. Às vezes precisamos dar um passo maior em nossas aspirações pela fé. E Pedro foi ao encontro do Senhor, andando sobre as águas. Uma experiência única, algo fenomenal. E ele andou sobre as águas.
Mas, ao olhar para o vento, Pedro perdeu o foco em Jesus e afundou. O vento tem caminho diversificado. Hoje está a favor, mas amanhã pode estar contrário. Viver olhando para o vento, para as circunstâncias e impossibilidades, torna a vida incerta e, por vezes, traumática. A oração, irmãos, nos ajuda a permanecer firmes nas dificuldades, nas lutas. Felizmente, o Senhor estava junto a Pedro e o socorreu. Isso também pode acontecer conosco. Se tirarmos o foco, o olhar do Senhor Jesus e nos concentrarmos nas situações contrárias ou nas nossas possibilidades, iremos naufragar. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhar para Jesus, amados, significa dependência e não fraqueza. Ele faz o impossível por nós. Não apenas socorreu a Pedro, mas fez o vento se acalmar. Ele pode serenar a tempestade ao nosso redor. Esse episódio envolvendo o apóstolo Pedro nos mostra que a vida é como uma gangorra. Ora estamos em cima e ora podemos estar embaixo. Tudo depende da nossa íntima relação com o Senhor. O andar de Pedro sobre as águas foi uma demonstração da sua fé, da sua confiança no Senhor. Mas o vento o desencorajou, e porque perdeu o foco no Senhor, sua fé diminuiu e ele afundou. E ao submergir, Pedro gritou: salva-me, Senhor. Eu fico pensando, irmãos, como é bom ter o Senhor perto de nós. No Salmo 119, versículo 151, está escrito: Tu estás perto, Senhor. E no Salmo 34, versículo 18, o salmista diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Apesar de ter perdido o foco por um momento, Pedro tinha o coração quebrantado e clamou ao Senhor. Diz o versículo 31 que Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Que grande bênção é a mão estendida do Senhor Jesus. Ele pode nos socorrer em momentos difíceis da nossa vida, como acudiu a Pedro. Basta que clamemos a Ele com fé e um coração quebrantado. E o versículo 34 diz: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Glórias ao Senhor. Ele tem domínio absoluto sobre todas as coisas. Concluo esta mensagem, irmãos, com uma boa notícia. O Senhor Jesus está com a mão estendida para socorrê-lo, para socorrê-la, hoje, agora. Lembremo-nos do que disse o salmista: perto está o Senhor. Então, clame a Deus. Apresente a Ele seus medos, suas dores, aflições e aqueles problemas aparentemente insolúveis. Cultive sua fé lendo a Bíblia. Ore, louve ao Senhor. Ele está com a mão estendida para ajudá-lo, para ajudá-la a trilhar com segurança. Não deixe que o medo atrapalhe sua vida. Ore ao Senhor Jesus. Ele é o alvo da nossa fé. Louvado seja o seu santo nome. Desejo que esta mensagem seja útil à sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos pelo socorro do Senhor. O Senhor está pronto, o Senhor está perto a nos ajudar quando a Ti clamamos, ó Pai. Ó Deus, socorre aqueles que estão com medo, que estão atribulados, que estão, ó Deus querido, enfermos. Tu tens misericórdia de cada um. Tu podes curar as doenças. Tu podes também, Pai, frear o avanço do coronavírus. Nós intercedemos, ó Deus, a Ti, porque há tantas pessoas morrendo. O número já ultrapassa 50 mil.
e muitas pessoas estão assustadas. Nós ficamos também assustados, Pai, com o progresso desse vírus, ó Deus, com o poder mortífero que ele tem, e te pedimos misericórdia para o nosso país, não só para o Brasil, mas para o mundo, onde, ó Deus querido, este vírus está atacando e destruindo. Tem compaixão de nós. Dá-nos uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que todos tenham uma semana agradável e sem enfermidades. Amém.